Livro Diálogo com as Sombras. Autoria Hermínio C. Miranda. O poder. Muitos dramas, cujos vagalhões vêm rebentar em nossas mesas de trabalho mediúnico, têm o seu núcleo principal na terrível paixão pelo poder. Um espírito disse-me certa vez em que dialogávamos: sempre fui grande. Em termos humanos, sim, fora grande desde remotíssimos tempos, desde o antigo Egito até a Europa moderna. Mas o que é realmente a grandeza? Maior dentre vós seja vosso servidor, disse o Cristo, segundo Mateus 23:11. Pois o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Em Lucas 22, 24 e 27, o texto é ainda mais explícito. Entre eles, houve também uma discussão sobre quem parecia ser o maior. Ele lhes disse: os reis das nações governam como senhores absolutos, e os que exercem a autoridade sobre elas se fazem chamar benfeitores. Mas não assim entre vós, senão que o amor entre vós seja como menor, e o que manda igual ao que serve. Porque quem é o maior é o que está à mesa ou o que serve. Não é o que está à mesa? Pois eu estou dentre vós como aquele que serve. Portanto, o conceito de grandeza formulado pelo Cristo não foi o de servir às nossas paixões, mas o de servir ao semelhante. Ele mesmo, cuja verdadeira grandeza era impossível de ser ocultada, confirmava-se como simples servidor. Em outra oportunidade, utilizando-se de sua impecável didática, Jesus confirmou e ampliou seu pensamento como a que nos demonstrar suficientemente que não tínhamos noção real do conceito de grandeza. Em verdade vos digo que não há entre os nascidos de mulher maior do que João Batista. Contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Vemos assim que os parâmetros humanos de aferição da grandeza são inaceitáveis em termos espirituais. Entre nós, que tudo avaliamos segundo a insignificância de nossas medidas, tudo que sobreleva a mediocridade dos nossos horizontes torna-se grande, mesmo que do lado negativo da ética. É um grande criminoso aquele que mata com requintes de crueldade uma pessoa ou duas, mas é um grande guerreiro aquele que mata milhares. É grande o que disputou e conquistou a sangue e fogo posições de mando e governou multidões com pulso de ferro. São grandes os príncipes da igreja que ampliaram os poderes materiais da organização. É grande o escritor que obteve muito sucesso literário, quer sua obra seja construtiva ou desagregadora. Nessa invertida escalada de valores, a criatura evangelizada, serena, amorosa, que leva uma existência a serviço do próximo, em renúncias ocultas e no silêncio do anonimato, passa despercebida, ignorada e até desprezada. E isto nos induz a colocar sob suspeita nossos critérios usuais de avaliação da grandeza, pois eles nos têm levado ao longo do tempo a cometer tremendos enganos. Confundimos frequentemente o exercício do poder com a grandeza. Os sinais exteriores do poder nada dizem sobre o gabarito moral do espírito que os detém. E muitos de nós, no passado e no presente, temos nos deixado levar pela perigosa ilusão de que somos grandes somente porque dispomos de autoridade incontestada. Mas quantas vezes, como simples anões espirituais, não temos subido às escadarias do poder? Pior, no entanto, é que o vírus do poder nos contamina e a infecção instala-se em nós por séculos e séculos. Espíritos atingidos por esse deslumbramento lamentável arrasta consigo para o mundo espiritual a paixão invencível do mando,
e lá se juntam às organizações trevosas que se utilizam deles para oprimir e espalhar desarmonia por toda parte. Eles se prestam a isso, contanto que lhes sejam conferidos os sinais extremos do poder, as insígnias, os séquitos, os tronos, bem como o mando de vastas organizações opressoras, pois não aprenderam ainda a viver fora desse clima. A decepção de algum desses espíritos é terrível quando se encontram privados daquilo que constitui o próprio ar que respiram. Kardec nos preservou a comunicação de uma rainha indiana de Ouda, O Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 7. Vós, que vivestes nos esplendores do luxo, cercada de honras, que pensais hoje de tudo isso? Que tem direito. A vossa hierarquia terrestre concorreu para que tivesseis outra mais elevada nesse mundo em que ora estáis? Continua a ser rainha, que se enviem escravas para me servirem. Mas não sei, parece-me que pouco se preocupam com a minha pessoa aqui. Contudo, eu sou sempre a mesma. E depois? Tendes inveja da liberdade que gozam as europeias? Que poderia importar-me tal liberdade? Servem-nas acaso de joelhos? Outra grande dama, ex-rainha da França, em condições melhores do que a da infeliz rainha indiana, encontrou em elevada posição no mundo espiritual alguém que fora obscuro servidor da sua corte e de quem agora ela dependia para ser ajudada. Muitos são, no entanto, os que se revezam nos postos de mando aqui e lá, montando e dirigindo terríveis organizações especializadas no crime espiritual. Dificilmente comparecem aos trabalhos de doutrinação os verdadeiros chefes dessas organizações. Vêem geralmente seus emissários mais credenciados, assessores de confiança, seus destacados líderes. Um deles, que se apresentou como líder religioso, me disse: meu imperador é fulano, e disse o nome de alguém que, em tempos idos, comandou exércitos e povos. Mesmo com os chefes menores, o trato é difícil, e não devemos alimentar esperanças de rápidas e radicais conversações. É preciso compreendê-los no próprio contexto em que vivem. Como vão deixar o poder? Entregá-lo a quem? E por quê? Como irão viver sem as pompas, as ordens, as expedições, os planejamentos, as verdadeiras campanhas que desencadeiam contra aqueles que consideram seus irredutíveis adversários? Como voltar a ser um simples e endividado espírito despojado de suas próprias defesas? Sim, porque sabem muito bem que, enquanto permanecem ligados àquelas tenebrosas estruturas, estão adiando o momento do encontro consigo mesmos, com suas mazelas, suas consciências, seus remorsos. Enquanto estão ali, permanecem ao abrigo dos olhares amargurados de antigos amores, que o tempo não apagou. Por que trocar a glória que chega às fronteiras da divinização pelo sofrimento anônimo pela reencarnação de resgate? O único jeito, a única saída possível, está em agarrarem-se tenazmente ao poder que exercem com a sensibilidade anestesiada. É por isso também que se recusam terminantemente a um diálogo que possa arrastá-los para a faixa de emoção, da brandura, da compaixão, da sentimentalidade. Enquanto estiverem no exercício do poder, estarão ao abrigo da dor maior de enfrentarem a si mesmos. É mais fácil enfrentar a dor dos outros.